Como dizia um assessor do Obama, marxista radical, que a mídia incensava diariamente, tratava como um popstar maravilhoso, né? Como esse assessor do Obama dizia, não podemos perder nenhuma oportunidade que vem com crises. O que ele queria dizer com isso? As crises servem para que a esquerda possa avançar com o seu projeto de controle, seu projeto totalitário de poder, ou seja, o comunismo. E é óbvio que o PT já está olhando para isso e falando, não dá para culpar o presidente, somos nós. O aquecimento global fica meio vago, dá para demonizar o agronegócio e dá para avançar com um projeto comunista de confisco de terras. Vera, porque uma proposta em avaliação começa a ganhar adeptos no governo. Confisco de terras queimadas. Dá detalhes pra gente, Clarissa. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o Bastidores. Uribe, a ministra Marina Silva, junto com o seu time, está avaliando nos bastidores ali a possibilidade de confiscar terras nas quais tenham sido realizadas queimadas criminosas. Eu fui tentar entender um pouco melhor em que pé que está essa situação e, principalmente, qual que é o grau de viabilidade dessa proposta, né? Conversando ali com alguns juristas, alguns deles inclusive ligados ao governo federal, eu pude chegar à seguinte conclusão. A gente tem legislações que permitem o confisco de terras na prática de crimes, usadas na prática de crimes, como, por exemplo, tráfico de drogas ou então trabalho análogo à escravidão. O nosso regulamento já permite esse tipo de apreensão. Então, se a pessoa cometeu um crime, usou essa terra para cometer um crime, então isso pode ser apreendido pelo governo, eventualmente cedido, por exemplo, para fins de reforma agrária. Só que, Uribe, não há na legislação, pelo que eu pude entender, algo que enquadrasse especificamente o caso das queimadas. Tem a avaliação de uma ala do governo de que seria um mecanismo interessante, mas aí, na hora de tentar entender qual é a real eficiência desse instrumento, eu fiquei pouco convencida de que os próprios políticos que discutem esse tema acreditam que vai ser, de fato, uma medida com potencial de barrar, frear de maneira efetiva as queimadas, por vários motivos. Um deles é porque fica muito difícil identificar, provar que a queimada realizada numa determinada área foi criminosa. Não dá para você saber direito, por exemplo, se foi alguém que estava lá fazendo um fogareirinho para esquentar alguma coisa, perdeu o controle da coisa e aquilo se alastrou, justifica uma pessoa perder a terra por causa disso? Não tem como você provar isso com tanta facilidade. Quando a gente tem queimadas criminosas... Pois é, meus amigos. Quem é que vocês acham que vai se dar bem nessa brincadeira? Dou-lhe uma, dou-lhe duas... Acertou quem disse MST, né? É óbvio que existe isso. E vamos lembrar aqui, quando a gente falava de ameaça comunista, de risco do Brasil seguir na direção da Venezuela, nós éramos tratados com deboche pela mídia, pelo STF, ou seja, por aqueles que estão dando o golpe comunista. Paulo Guedes, profeta, disse, se essa turma voltar ao poder, em 1 ano e meio o Brasil vira Venezuela. Essa é a situação que estamos vivendo hoje. Isso é um dos campos de batalha que a esquerda quer usar, instrumentalizar a crise para avançar com o comunismo. Tem mais, como a gente vai falar. Tem o confisco, o raspatacho das contas bancárias das pessoas, principalmente mais humildes, não é mesmo? Tem confisco do FGTS, do trabalhador. A esquerda não brinca em serviço, cochilou, o cachimbo cai, a gente sabe o que essa turma quer. E outra coisa que eu fico, assim, cansado, desgostoso de ver, né, é liberal, amigo meu, que fala assim, puxa, o PT nunca aprende com os erros. Aí eu viro e falo assim, não, quem nunca aprende é você, que não entendeu que pro PT isso não é erro. Pro PT isso é método. As crises são forjadas porque o PT avança com seu projeto de poder, que é a única coisa que lhes interessa. Eles avançam quando há crises. Então, achar que o PT quer acertar, mas insiste em mecanismos que nunca dão certo, é o ápice da ingenuidade. E eu vejo muita gente, muito amigo meu bom, liberal, que cai nessa ladainha, nessa conversa fiada. Imagina se fosse Bolsonaro, né?
Cidade de São Paulo registra 76 mortes por síndrome respiratória aguda grave. E muda de assunto. A mídia fala de ave incendiária.